Olá, meus amados. Hoje, dia 31 de agosto de 2024, sábado da 21ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos e irmãs, conhecemos bem essa parábola. E aqui, talento, em geral, nós pensamos numa habilidade que uma pessoa tem. Uma habilidade natural para fazer algo, por exemplo, cozinhar. A gente fala, nossa, ele tem um talento para cozinha. Não é esse o sentido. Talento é uma medida de peso, equivale a mais ou menos 35 quilos, que podia ser de ouro ou prata. Provavelmente na época de Jesus, prata. Mas mesmo assim, você há de convir comigo que 35 quilos de prata não é um dinheiro de se jogar fora. Então, aqui é claro também que nós vemos, gente, que esse patrão que vai depois, confia os talentos aos seus empregados e depois volta, é o próprio Senhor Jesus, que vai, vai fazer a sua viagem, ele vai ao céu. Quando ele retorna, ele espera que os cristãos tenham produzido fruto com aquilo que o Senhor deu. Então aqui também nós podemos aí, agora sim, partimos para o sentido de talento, de dons, vamos dizer assim, dons. Deus investe em nós, Deus nos dá dons, e nós podemos multiplicar estes dons em favor da evangelização, fazendo com que mais pessoas conheçam Jesus e mais pessoas possam seguir o Senhor, ou o oposto, fazer como aquele servo que Jesus vai dizer que é um servo inútil. Por quê? Mal e preguiçoso, o Senhor vai falar, mal e preguiçoso, e depois vai falar que ele é inútil. Por quê? Porque embora ele soubesse que o Senhor era severo e que o Senhor investiu em cada um deles de acordo com a capacidade, sabia que os outros tinham produzido o dobro do que tinham recebido, ele simplesmente, por medo, por covardia ou até por preguiça, guarda num buraco.
Não trabalhou. E o senhor fala, mas pelo menos no banco você podia ter posto. Então, assim, não teve iniciativa nenhuma, nada, não quis fazer absolutamente nada. Então, muitas vezes acaba acontecendo isso conosco. A pessoa às vezes fica invejando o outro que tem talento, fala, nossa, ele já tem talento, mas tem não sei quanto, aí ele prega, ele canta, ele dança, sei lá, né? Ele ora, o Senhor usa para cura e para... Eu falei, e daí? Se ele tem 5, Deus quer dar 10, qual é o problema? Se ele é aberto a Deus, se ele põe realmente a serviço os dons que Deus lhe deu. Às vezes a gente recebe um dom e guarda. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, quanto é difícil conseguir uma pessoa para ler na missa, gente. Ai, não, não, ai, não, eu tenho vergonha. Aí eu fico pensando, às vezes, vergonha de ler numa missa, mas lá fora não tem vergonha de falar mal da vida dos outros, usa bem a língua a serviço de Deus não quer usar, mas a língua a favor do demônio, da fofoca, da mentira, muitas vezes está bem afiadinha, né? Então enterra o talento que Deus deu. E aí depois reclama porque, nossa, tem gente que faz um monte de coisa. É óbvio. Vamos pensar nós. Você investiria em alguém que não te daria retorno? É óbvio que não, gente. Não adianta você vir falar para, ai, não, a gente tem que dar chance para a pessoa. Sim, você dá a chance da pessoa. Você investe naquela pessoa, mas você vê que aquela pessoa não cresce, não dá retorno, sai do nada, vai para lugar nenhum, você não vai investir mais. É ou não é? E aí nós vemos a atitude aqui, que os dois primeiros, tanto que recebeu 5 quanto que recebeu 2, houve do Senhor a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Ou seja, ele está falando aqui que este servo bom, fiel, foi salvo, vai ser salvo. Agora, o outro, que ainda dá desculpa, olha, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem muito severo, que o Senhor planta, né, que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou, que o Senhor ceifa o que o Senhor não semeou. Então eu fiquei com medo e eu guardei, tá aqui, ó. Então assim, desculpa. Na realidade era uma desculpa, ele não trabalhou como ele deveria. E aí que o Senhor fala, chama exatamente esse servo de mau e preguiçoso, e fala para ele, você sabia disso? E por que você não foi pelo menos no banco, como eu já tinha dito? Ali pelo menos eu receberia um juro. E aí ele manda tirar o talento desse homem e dar aquele que tem 10. Por quê? Aquele que tem 10 vai produzir mais 10. Não sei se você está entendendo. Agora ele tem 11, ele vai produzir mais 11. E aí o Senhor termina dizendo, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor está falando aqui dos dons, da fé. Quem tem fé terá mais fé ainda. Mas aquele que tem pouco, ou que nem tem fé, não vai ter nada. O que ele tem. Ou os dons, né? Que também podemos pensar nos dons. Aquele que tem dons e que coloca em prática vai receber mais ainda. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Então, seja o pouco que a pessoa tem, seja a fé, seja o dom, vai ser retirado, porque Deus é justo. Ele não vai investir, desculpe, em quem não está afim de trabalhar, quem não está afim de futuro, né? De ter um futuro em Deus, né? Ou seja, a salvação. E aí o Senhor fala que, né, jogai-o, pegai esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Você entende que aqui está dizendo que esse servo preguiçoso, inútil, ele perdeu a salvação. Por quê? Porque o Senhor investiu nele e ele não produziu frutos de conversão, nem dele e nem para os outros. Senhor, de forma especial, hoje nós oramos pedindo, tira de nós, Senhor, toda a preguiça, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que às vezes nós fazemos para ti de forma mal feita, com preguiça, com mau gosto, reclamando. Tira de nós, Senhor, tudo isso, para que nós possamos trabalhar bem, para que nós possamos, com os talentos que recebemos, Senhor, assim como esses dois primeiros homens do Santo Evangelho de hoje, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, trabalharam com afinco, com vontade, Senhor, para que pudessem multiplicar os dons e mais pessoas pudessem ser beneficiadas.
Que nós possamos ser como estes homens. Livra-nos, Senhor, de ser como o terceiro, preguiçoso, inútil, que não colabora para a sua salvação e nem a salvação dos outros. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.